Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está tudo em ordem? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Íticos por esse convite, esse gentil convite. E agradecendo a Íticos, eu o faço em nome das queridas Sandra e da Ana, que muito me honraram com esse convite. Agradeço também a Rafaela, porque sem ela, todas essas questões técnicas, para eu poder estar aqui falando para vocês e vocês me ouvindo, seriam impossíveis, né? Eu não sou, a maior conhecedora dessas coisas técnicas, então eu tive que entrar e ficar treinando com ela. Então, um viva a Rafaela, que é quem possibilita tudo isso de acontecer dessa forma tão bacana aqui nessa plataforma da Íticos. Bom, meu nome é Ana Marcato, eu sou advogada, sou sócia de Marcato Advogados e minha atuação principal durante muitos anos foi e ainda é com o direito securitário. E aí, dentro desse ramo do direito securitário, eu acabei sendo apresentada à arbitragem por conta do próprio trabalho e depois fui estudar e me apaixonei, né? E é o tema de hoje, na verdade, que eu venho estudando há alguns anos já, é um tema que está muito em voga, né? Esse ano, com tanto trabalho legislativo, o legislativo parece que resolveu esse ano tirar do forno todas as leis novas e todas as questões que estavam lá há tanto tempo, né? Então, é um ano de muito trabalho para quem mexe com o Código de Processo Civil, arbitragem e mediação, que temos aí leis novas em todos esses campos, não é? Eu vou começar então, e já avisando, gente, que até por conta do tempo limitado que a gente tem aqui, o que vai ser feito é um highlight, uma abordagem dos principais pontos que a gente tem, tanto na arbitragem relacionada ao novo CPC, quanto na arbitragem relacionada à nova lei de arbitragem, tá? Não dá para a gente tratar de uma forma extensiva tudo o que tem nisso, porque dariam aí 3, 4 aulas facilmente de debate. O debate é muito rico e seria muito extenso, né? Eu comecei fazendo, na verdade, aqui, gostaria de fazer, na verdade, uma ponderação, que é uma ponderação inicial para a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o que é arbitragem, né? A arbitragem hoje já está muito difundida, é um meio muito conhecido, mas às vezes não conhecido de todos, então eu achei bom a gente primeiro esclarecer o que, que é. Então, a arbitragem, ele é um método heterocompositivo de solução de conflitos. O que, que significa isso? É heterocompositivo porque é adjudicado por um terceiro de forma vinculativa às partes. Então, adjudicado por um árbitro ou por um painel arbitral. Então, não é uma forma de autocomposição, em que as partes participam da formação da resolução do conflito, e sim uma forma heterocompositiva, porque as partes têm uma solução a elas imposta por um terceiro. Dentro desse cenário de solução heterocompositiva, a arbitragem é também considerada, foi considerada durante muito tempo, sob a nomenclatura de meio alternativo de solução de conflitos. E por que eu digo que foi considerada? Porque há algum tempo já a doutrina vem entendendo que a melhor qualificação para ela não é, na verdade, de meio alternativo de solução, ou seja, de meio alternativo ao judiciário, só simplesmente como uma alternativa ao Poder Judiciário. Mas a melhor maneira de qualificá-la é como um meio adequado à solução de conflitos. É claro que todos nós sabemos que essa nomenclatura de meio alternativo ela vem até do direito norte-americano, direito inglês, os chamados ADRs, e vem de lá, né, a tradução enfim, essa nomenclatura dessa forma composta. Mas é verdade que a forma mais correta é realmente você dizer meios adequados de solução de conflito e não só alternativo. Porque a arbitragem ela não é só uma alternativa ao Poder Judiciário, ela é uma alternativa, mas uma alternativa mais adequada a determinados tipos de resolução de conflito, e a gente vai tratar disso e falar disso um pouquinho de forma mais aprofundada daqui a pouco. Essa nova forma de ver a solução de conflito como sendo mais adequada, ela foi albergada, inclusive, pela Resolução 125 do CNJ, lá em 2010 já, que previa no seu artigo 1º uma forma de prever que atende a isso, porque ela diz claramente lá que é a solução de conflitos por meios adequados à natureza e à peculiaridade do caso. Então, veja, não basta ser alternativo ao Poder Judiciário, a arbitragem tem que também ser adequada à natureza e à peculiaridade do caso. É isso que se espera e é dessa forma que ela vai melhor prosperar e melhor atender os anseios de quem a utiliza, né?
O novo CPC, gente, traz desde. Eu fui ler outro dia de novo, porque o CPC tramitou durante 5 anos aí, né? Foi bastante tempo. Então, eu fui ler outro dia a exposição de motivos. E na exposição de motivos do novo CPC, a gente tem lá uma clara proposta do legislador de incentivo ao que ele chamou, né, lá na exposição de motivos, dos meios alternativos à solução de conflitos. Nessa proposta de incentivo aos meios alternativos, o que fez o código? O código trouxe uma promessa de um sistema multiportas de solução de conflitos. E o que é esse sistema multiportas de solução? O sistema multiportas é aquele que privilegia como acesso à justiça não só o acesso ao poder judiciário estatal, que é aquele básico e conhecido de todos, mas também o acesso à arbitragem, quando ela for mais adequada, a conciliação, quando ela for mais adequada, a mediação, quando ela for mais adequada. Então, é um sistema que se pauta pela possibilidade de que a parte em conflito ela tem mais de uma maneiras úteis e adequadas de resolução do seu conflito. Não só o acesso ao Poder Judiciário. O acesso ao Poder Judiciário é mais uma maneira, mas a gente tem aí também arbitragem, mediação e conciliação. E aqui, para essa aula, o que nos interessa especificamente é a questão da arbitragem. As características principais que a gente pode dizer do que é esperado de uma arbitragem, ou do que a arbitragem é comumente conhecida por proporcionar e por ser um chamariz de atenção dela, é a relação, primeiro, de conflitos em que é desejada a confidencialidade. Depois, de conflitos em que é desejada uma decisão mais célere do que acontece no Poder Judiciário. Depois, e por último, conflitos em que a análise técnica específica seja muito importante. Como a gente sabe, o juiz é um generalista, e por melhor que ele seja, ele não está equipado a decidir de forma aprofundada com relação a toda e qualquer questão técnica específica, e são muitas nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem muitas questões, conforme evolui a economia, conforme evolui a sociedade, a gente vai tendo uma gama maior de questões diferentes à nossa disposição. E aí, eu coloquei aqui no slide que vocês estão vendo alguns exemplos, mas existem outros tantos, né? Contratos de hidrelétrica, contratos de gás, petróleo, grandes incorporações imobiliárias. Todas essas são questões que têm aspectos técnicos muito pungentes e que são comumente levadas para decisão por meio do juízo arbitral e não estatal. Eu vou contar um exemplo que eu sempre conto em aula quando eu falo de questões adequadas para levar à arbitragem, porque eu acho bastante significativo, né? Um caso meu do escritório, uma grande companhia nacional, grande mesmo, de enorme estatura, ajuizou uma ação contra uma seguradora e contra o IRB, que era até 2007 o ressegurador único e exclusivo do mercado brasileiro. O IRB, então, resolveu chamar as retrocessionárias, que são a terceira cadeia de seguros. Então, a seguradora aceita um risco, se ela não tem dinheiro suficiente para aceitar esse risco sozinha, ela aporta uma parte do risco para o IRB, que é um dos resseguradores que hoje existe no mercado brasileiro, e quando o IRB também não tem, o risco é muito grande, ele pode aportar para fora, para o mercado estrangeiro internacional e pedir aí que retrocessionárias estrangeiras aceitem um pedacinho do risco, né, em percentuais. E esse meu caso era isso. Então, vocês imaginem, primeiro, uma questão técnica de retrocessão, que não é todo juiz que está acostumado a lidar. Depois, a questão técnica relacionada ao problema em si, que era um problema técnico envolvendo, enfim, uma planta industrial muito complexa. Terceiro, a presença de 21 retrocessionárias estrangeiras, cada uma com a representação de uma língua, etc. Quando chegou, só para concluir e acelerar o exemplo, mas quando chegou a parte de produção instrutória dessa ação, eu me deparei com a seguinte situação. Os advogados externos, e portanto ingleses nesse caso, querendo que viessem assistentes técnicos ingleses para trabalhar no caso. E eu pensando, meu Deus, eu não sei nem se o perito que vai ser indicado pelo juiz, ele fala inglês ou não, como é que as partes vão se conversar? Dois, eles me apresentaram 70 páginas de quesitos judiciais.
Então você imagine o juiz se deparando com 70 páginas de quesitos judiciais. Cada quesito, às vezes um quesito tinha 3 páginas. Eu não dormia à noite, né, gente? Nem preciso dizer que eu não dormia à noite de preocupação com como esse conflito ia ser resolvido, como é que essa instrução ia ser feita. Pelo amor de Deus, se ele indica um perito que mal sabe falar português, que dirá falar inglês, como é que a gente vai fazer? Então, só para dizer que esse é um conflito que claramente ele estaria mais adequado à resolução na arbitragem, onde eu tenho mais liberdade na produção de provas, onde eu consigo, se eu quiser, indicar em conjunto um perito que fale inglês e que vai conseguir se comunicar com o assistente técnico com toda certeza, eu posso me garantir disso e certificar sobre isso, né? Posso fazer audiências, se precisar, por teleconferência, com um perito lá nos Estados Unidos, enfim, a gente tem uma gama de circunstâncias que facilitam que uma demanda como essa seja melhor e mais bem resolvida num ambiente arbitral, sem falar, claro, do aspecto mais importante de todos, que é a capacidade de você eleger técnicos com qualidade, árbitros com qualidade técnica específica para a resolução daquele problema, em contraposição ao juiz, que é um generalista, né? O novo CPC, então, gente, nesse cenário de um sistema multiportas, de soluções mais adequadas, ele buscou trazer essa promessa, né? E dentro dessa promessa, ele trouxe um tratamento mais abrangente das questões da arbitragem. No Código de 73, a gente não tinha o tratamento de todas as questões que vocês estão vendo enunciadas aí, a gente tinha só de algumas. Então, agora, a gente tem um tratamento mais abrangente com relação às questões. Mas alguém vai poder perguntar, mas Ana, o que a arbitragem tem que estar tratada dentro do Código de Processo Civil? Afinal de contas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Verdade. Mas o juízo arbitral, e a gente vai ver, eu vou explicar isso mais para frente, o juízo arbitral e o juízo estatal, eles se encontram, eles têm pontos de apoio em determinados momentos do procedimento, podem ter, às vezes podem não ter, mas podem ter, a depender do caso concreto, pontos de apoio em várias etapas do procedimento, onde o juiz arbitral pode precisar do auxílio do judiciário estatal. E aí é nesse sentido que é importante a gente ter um regramento preciso no novo código, justamente para eu melhor disciplinar como é que essa medida de apoio vai ser exercida pelo Poder Judiciário, tá? Fiquei sabendo recentemente, achei uma coisa bastante salutar, uma notícia bastante salutar, que o Tribunal de Justiça, justamente atendendo a esse anseio de um melhor olhar para as questões arbitrais levadas ao judiciário, tornou varas especializadas para o atendimento de questões de arbitragem. Então, essa resolução que eu coloquei aí para vocês, 709 de 2015, definiu que as primeira, segunda e terceira varas de falência e recuperação judicial agora sejam também específicas para conflitos arbitrais. Então, elas vão ser especializadas em resolução de conflito arbitral. Isso é muito bom, né, gente? Porque se você coloca tudo em 3 varas específicas, você concentra em varas específicas, com o tempo, o juiz, ainda que a arbitragem não fosse muito conhecida dele, vai acabar se familiarizando com as questões, porque todas as questões vão estar concentradas nesses juízes dessas 3 varas, e a gente consegue ter, de fato, varas especializadas e que tenham juízes mais acostumados no trato das questões arbitrais, o que é muito salutar, vai ser bastante importante para esse trato melhor da questão. O primeiro artigo, gente, que eu gostaria de tratar, o novo CPC começa logo de cara no artigo 3º, trazendo aqui um melhor cenário para a arbitragem, é quando ele fala que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito e é permitida a arbitragem na forma da lei. Como é que está sendo interpretado esse dispositivo? Claro, junto com uma interpretação sistemática do novo CPC, mas está sendo interpretado como um recado do novo CPC de que ele reconhece que a atividade arbitral é também uma atividade jurisdicional, não só a atividade do juiz. A atividade do árbitro também é jurisdicional. Mas alguém vai dizer, mas havia necessidade de dizer isso? O artigo não fala expressamente. Se você fizer uma interpretação conforme do parágrafo com o caput, no meu modo de ver, ele diz sim, ele reforça sim que a jurisdição
estatal, a jurisdição arbitral, o poder arbitral também é um poder jurisdicional, não é? Mas se a gente for olhar uma interpretação sistemática das questões das medidas de apoio, da carta arbitral, com mais razão a gente consegue encontrar esse paralelo da atividade do árbitro com a atividade do juiz para entender que é sim uma atividade jurisdicional. Mas não foi sempre assim. Como vocês sabem, desde a entrada em vigor da primeira lei de arbitragem, a de 96, até 2001, a gente teve aí um período de 5 anos de muito debate, muita controvérsia sobre se a atividade que o árbitro exerce é ou não uma atividade jurisdicional. Muito se dizia, e os argumentos iam desde que o poder jurisdicional é caracterizado pelo poder de dizer o direito, e o poder de dizer o direito é uma atividade pública e exclusiva do judiciário estatal. Então, o árbitro não teria essa atividade pública e exclusiva do judiciário estatal. Outra, e essa a mais recorrente e na doutrina que assim entendia, é que, como vocês sabem, a jurisdição ela é composta de 5 elementos. Dentre esses 5 elementos, o árbitro não possui 2 deles, que é a coerção e a execução. O árbitro, ao exercer a sua atividade, que eu estou convencida ser jurisdicional, ele não pode exercer atividades de coerção e execução. Então, esse era um dos requisitos que era utilizado pela doutrina contrária para dizer que não, o árbitro não exerce poder jurisdicional porque ele não tem poder de coerção e não tem poder de execução. Em 2001, houve um julgamento histórico numa homologação de sentença estrangeira que naquela época ainda era feita pelo STF, né? O STJ é hoje quem faz, mas na época era o STF. E ao julgar esse pedido de homologação de sentença estrangeira, ele fez uma declaração de constitucionalidade incidental da lei de arbitragem. Um acórdão enorme, super longo, mas que vale a pena se alguém tiver algum dia o interesse e a curiosidade. É esse número que eu coloquei na tela para vocês, 5.206-7, era da época do ministro Sepúlveda Pertence. E ao declarar incidentalmente a constitucionalidade da lei de arbitragem e traçar lá diversos parâmetros no acórdão, afastou-se essa discussão, pelo menos por grande parte da doutrina, de se a atividade do árbitro seria jurisdicional ou não. Hoje em dia, a maioria da doutrina especializada, sem qualquer dificuldade, irá lhe dizer que a atividade do árbitro é sim jurisdicional. E um dos exemplos para caracterizar isso é, por exemplo, a sentença, né? A sentença arbitral ela tem o mesmo requisito e a mesma força da sentença judicial, a mesma execuibilidade. Então, não tem por que dizer que só porque ele não tem poder de coerção e de execução, ele não exerce função jurisdicional. Exerce sim. Né? Essa é pelo menos minha visão sobre esse ponto de vista. Né? Outra questão bastante importante, gente, é a questão relacionada ao sigilo e à arbitragem. Como vocês sabem, a confidencialidade é o grande chamariz da arbitragem. Né? Quando se fala em arbitragem, automaticamente pensa-se em confidencialidade. E há, inclusive, por parte de algumas pessoas, inclusive, às vezes, uma falsa impressão de que a arbitragem sempre será confidencial e será obrigatoriamente, que há uma obrigatoriedade de confidencialidade. E não é verdade. Se a gente for ler tanto a lei original de 96 quanto agora a lei modificada de 2005, que entrou em vigor em julho, a gente vai ver que não há qualquer dispositivo obrigando que a arbitragem tramite de forma confidencial. A confidencialidade, então, ela é desejável, mas não é obrigatória, porque não existe um dispositivo legal assim prevendo. Como é que ela vai acontecer, então, se ela não é obrigatória e só desejável? De 3 maneiras distintas. Ou as partes assim estipulam, quando elas forem redigir a cláusula arbitral, então, ao redigir a cláusula ou o compromisso, elas colocam expressamente lá que elas gostariam de que a arbitragem se desenvolvesse sob a confidencialidade, ou não estando prevista na cláusula, porque às vezes a cláusula não tem esse nível de detalhamento. As partes, instituída a arbitragem, naquela primeira reunião onde elas vão assinar o termo de arbitragem, elas podem lá estipular no termo de arbitragem que a confidencialidade terá que prevalecer naquela arbitragem específica, ou, se não fizerem nenhuma dessas duas opções, as instituições arbitrais, e for uma arbitragem institucional, o regulamento da maior parte das instituições arbitrais já prevê essa clara possibilidade. Então,
De alguma dessas três formas, a arbitragem vai poder ser confidencial, por escolha das partes, ou na cláusula ou no termo, ou por escolha das partes também ao elegerem uma instituição arbitral em que o seu regramento tenha lá prevista essa possibilidade, tá? O novo CPC, atendendo a esse anseio e sabendo dessa importância, trouxe lá no 189 a possibilidade expressa de que os atos processuais, em regra, são públicos, mas tramitarão em segredo de justiça aqueles que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, que a gente vai falar daqui a pouquinho, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. É claro, sendo a confidencialidade desejável, mas não obrigatória, e eu querendo que o ato, mediante o Poder Judiciário, que envolva arbitragem, tenha a atenção à confidencialidade, eu preciso provar ao juiz que de fato eu elegi a confidencialidade. Como é que eu vou fazer essa prova? Eu vou ou trazer aos autos a carta arbitral, aonde eu selecionei essa minha opção, ou trazer aos autos o termo de arbitragem, aonde eu fiz a opção, ou juntar o regulamento da Câmara que prevê essa opção clara. E que atos? Alguém pode perguntar, mas quais atos, né, podem ser sigilosos e vão correr em sigilo? Todo e qualquer ato, na verdade, né? Todos os atos nessas medidas de apoio envolvendo o judiciário e a arbitragem poderão correr de forma sigilosa e confidencial, caso as partes assim queiram e comprovem ao juiz que assim fizeram essa escolha. Essa questão da confidencialidade vem refletida também na nova lei de arbitragem, no artigo 22C, que repete aí basicamente quase o que é dito no 189, né? É uma redação bastante próxima. Então, pode servir para todos os atos que eu quiser. Qual vai ser a exceção, gente? Abrange todo e qualquer ato? Tem uma ressalva aí só, na verdade, para a forma de divulgação das decisões, né? Então, como vocês sabem, as decisões de processo judicial são todas publicadas na imprensa oficial, tornadas públicas. E como é que eu faço nessas questões da arbitragem que estarão correndo em sigilo comprovado? Vai acontecer basicamente como ocorre de uma forma similar em questões de família, em que é decretado segredo de justiça, né? Você publica as iniciais das partes, mas não dá nenhuma informação que seja possível você reconhecer quem são as partes efetivamente e a respeito do que o conflito está relacionado, né? Então, dessa maneira, você preserva. A exceção é quando envolveu o ente público. A gente vai falar mais para frente, mas arbitragens envolvendo os entes públicos tem que respeitar o princípio da publicidade. E por isso, a gente tem aí uma exceção clara a essa regra da comprovação. Queria falar com vocês agora dessa questão da carta arbitral, que é uma grande novidade, uma novidade bem-vinda no novo código. Eu já falei para vocês bem rapidamente dessas questões de medidas de apoio, né? Então, o que são essas medidas de apoio? Justamente porque falta ao árbitro esses dois elementos da jurisdição de coerção e execução, por vezes, no procedimento arbitral, ele tem que se valer de auxílio do Poder Judiciário estatal. E para se valer desse auxílio, tem que haver uma forma de comunicação entre os juízos, né? E a forma de comunicação é a carta arbitral. Acontece que a carta arbitral não vinha prevista expressamente no CPC de 73. Então, você não tinha aí parâmetros de como ela funcionaria, como é que ia ser feito o procedimento. Havia muita dúvida, seja de quem emitia a carta, dos árbitros que emitiam, seja de quem tinha que cumprir, do Poder Judiciário para cumprir, seja da parte que fazia os procedimentos para distribuir a carta, né? Eu cansei de ouvir exemplos de secretárias de Câmara Arbitral dizendo que tinham que ir até o fórum explicar para o juiz distribuidor que sim, aquilo era uma decisão arbitral que tinha que ser cumprida pelo Poder Judiciário e que ele tinha que receber e fazer lá o protocolo de distribuição, porque as pessoas não sabiam como era implementado, né? Então andou muito bem o novo código ao estabelecer de forma expressa agora a possibilidade da carta arbitral. O 237, no seu inciso 4º, fala então que será expedida a carta arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência
de ato objeto de pedido de cooperação formulada pelo juízo arbitral, inclusive aqueles que importem em efetivação de tutela previsória. Então, como é que eu emito essa carta? Quais são os requisitos? O artigo 260 do novo Código, ele traz requisitos gerais para a emissão de toda e qualquer carta. No parágrafo 3º, a gente vai ver lá requisitos específicos para a emissão de carta arbitral efetivamente. Aí, o que tem de diferente? Tem de diferente que, se é uma carta arbitral, primeiro, eu preciso juntar e apresentar para o juiz a convenção arbitral, né? Eu preciso esclarecer a ele que, de fato, essa é um procedimento em que as partes elegeram a arbitragem. Depois, eu preciso juntar prova da nomeação e da aceitação do árbitro. Por quê? Porque quem emite a ordem, quem tem a competência para a emissão da ordem é o árbitro. E eu preciso comprovar ao juiz que, de fato, a ordem foi emitida por aquele que era competente. Como é que eu comprovo a competência? Eu comprovo demonstrando a aceitação do árbitro do encargo que lhe foi conferido pelas partes. Quando ele fala lá que é um pedido de cooperação, gente, fica claro que a carta arbitral é uma categoria de cooperação jurisdicional entre os órgãos jurisdicionais, o órgão jurisdicional estatal e o órgão jurisdicional arbitral. Ele atende claramente ao artigo 69, parágrafo 1º do novo CPC, que trata do princípio da cooperação. Aliás, qualquer um que leu esse novo código, e eu recomendo que todos leiam, eu ainda estou no processo de ler, não terminei de ler o código inteiro até hoje, é um desespero. Não vejo a hora de conseguir terminar e ter uma visão ampla de tudo, mas eu confesso que eu não terminei ainda. Todo mundo que lê percebe que esse código tem um grande mote de cooperação. Cooperação jurisdicional não só no sentido de cooperação entre jurisdições, mas também no sentido de cooperação das partes com o juiz e num sentido inovador, que é de cooperação das partes entre si, inclusive. Eu fui estudar a cooperação, muito pouco, confesso, mas fui estudar para escrever um artigo, uma parte bastante específica, e a cooperação, na sua forma entendida originalmente lá na Alemanha e na Inglaterra, é uma cooperação entendida como cooperação das partes com o juiz e não das partes entre si. E esse código traz aí um paradigma novo de cooperação das partes, inclusive entre si, que é muito interessante, que só Deus dirá e verá se vai funcionar efetivamente partes em litígio cooperando entre si, né? Vamos ver. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto da carta arbitral, é um claro ato de cooperação jurisdicional entre órgãos jurisdicionais. O que significa dizer que não há hierarquia entre os órgãos. Não cabe ao árbitro entrar com um procedimento, uma ação específica para fazer essa requisição, de um lado, e não cabe, de outro lado, ao juiz negar o pedido do árbitro no mérito. Então, veja, não cabe ao juiz, no mérito, avaliar o conteúdo da carta arbitral. O conteúdo tem que ser atendido por ele. O que pode acontecer? Ele pode negar cumprimento à carta arbitral se faltar um dos requisitos da carta. Aí sim, faltando o requisito da carta, ele pode negar. Com relação ao mérito em si, a competência é do árbitro para proferir a ordem. Então, ele tem, na verdade, aqui auxiliar no cumprimento dessa carta arbitral. É o que a doutrina chama, inclusive, de harmonização entre competências e meios. E por quê? Porque o árbitro tem a competência para emitir a carta arbitral e a decisão lá contida, a requisição lá contida, mas não tem os meios para fazer com que se cumpra. E o judiciário, então, tem os meios, então a gente aí harmoniza a competência e o meio para conseguir fazer cumprir essa determinação contida, tá? O procedimento, gente, se assemelha muito a de uma carta precatória, né? O árbitro emite um simples ofício, essa simples carta arbitral, que nada mais é do que um ofício, efetivamente, contendo os requisitos enumerados no 260, e lá ele enumera ou elenca o que exatamente ele precisa do Poder Judiciário, qual é esse apoio que ele precisa do Judiciário. Então, exemplos, condução coercitiva de testemunha, que ele pretende ouvir numa audiência arbitral e que eventualmente não compareceu espontaneamente, busca e apreensão de bens, bloqueio de bens para cumprir uma medida cautelar qualquer. Todas essas questões são questões de competência do árbitro, mas que eles não têm meios para fazer cumprir. Então, aí ele precisa contar com a ajuda do Poder Judiciário para tanto. Por fim,
É importante dizer que o árbitro, ele faz a solicitação, ele emite a carta, mas quem vai fazer as diligências para cumprir essa carta, ou seja, pegar a carta, distribuir, pagar eventualmente custas, tirar eventuais cópias necessárias, é a parte, né? Ao árbitro não cabe fazer nada disso, ele simplesmente vai emitir a carta e emanar a decisão que ele gostaria que viesse cumprida. Outro aspecto bastante importante que eu gostaria de tratar com vocês é da alegação de convenção de arbitragem. E essa, infelizmente, é uma parte do novo código que me deixou extremamente chateada e muito triste, porque aconteceu aí uma supressão que foi bastante prejudicial, que eu vou explicar para vocês. Até a última versão do projeto de novo código que tramitou na Câmara dos Deputados, então, como vocês sabem, o projeto é de origem do Senado, então saiu uma versão do Senado, foi para a Câmara ficou meses e meses trabalhando, emitiu uma versão final. Nessa versão final, a gente tinha um capítulo inteiro tratando da alegação da Convenção de Arbitragem. Era esse capítulo aí dos artigos 345 a 350. O que dizia esse capítulo? Ele dizia claramente que a alegação de convenção de arbitragem poderia ser feita de forma afastada da contestação como um todo, de forma autônoma, num regime de exceção, num claro regime de exceção. Então vamos imaginar uma coisa: as partes negociaram e resolveram colocar uma cláusula arbitral num contrato qualquer. No momento em que surge o conflito, a parte autora, ao invés de se valer do poder do juízo arbitral, ela resolve se socorrer do poder judiciário estatal e ajuiza uma ação de indenização, vamos imaginar. O que, nesse regime de alegação de convenção de arbitragem, faria o réu que não quer se submeter ao Poder Judiciário Estatal? Ele apresentaria uma simples exceção, alegando a existência de convenção de arbitragem e, portanto, alegando a impossibilidade de análise do mérito daquela demanda, porque a demanda deveria estar sendo apreciada no juízo arbitral e não no juízo estatal. Era muito mais fácil. Esse sistema tinha muitas vantagens. Vantagem número 1, mais importante de todas no meu modo de ver, eu não preciso antecipar o mérito da minha arbitragem nesse pedido para dizer que o Poder Judiciário não deve apreciar essa questão. Porque eu apresento uma simples petição alegando a existência da cláusula e não tenho que adiantar o mérito da minha demanda inteira, que já vai ser conhecido pelo autor, e quando, se Deus quiser, tudo der certo, o juiz extinguir aquela ação, ele já sabe tudo que eu ia alegar na arbitragem. Então, vantagem número 1, eu não preciso adiantar o meu mérito todo. Vantagem número 2, óbvia, de custos, né? Porque uma coisa é eu contratar um advogado e um escritório para me defender no mérito de uma ação complexa com produção de provas, análise de 1000 documentos, outra coisa é contratar um advogado que vai fazer uma petição, uma exceção simples falando que eu tenho que ir para arbitragem. Vantagem, claro, de tempo, porque eu poderia, por meio da análise de uma simples petição, eliminar um processo do Poder Judiciário que não era dele para início de conversa, porque tinha que estar sendo analisado no juízo arbitral. Então, era uma vantagem estratégica muito grande, gente, muito grande. Infelizmente, o Senado eliminou essa possibilidade. O Senado suprimiu esse capítulo todo sob o argumento de que todas as exceções, exceção de competência, etc., todas foram retiradas do novo código. Então, o novo código não prevê mais regime de exceções. Como não prevê mais regime de exceção, ele não poderia deixar a exceção de alegação de convenção de arbitragem. Achei uma pena e uma grande oportunidade perdida pelo Senado ao suprimir esse parágrafo. Como é que fica hoje, então? Hoje, a gente tem lá o artigo 337, dizendo no seu inciso 10º que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a existência de convenção de arbitragem. Então, claro, essa é uma matéria preliminar ao mérito, né? Uma matéria processual preliminar que, ao contestar a ação, e aí sim, apresentar uma contestação íntegra, tratando de todos os argumentos e adiantando todas as questões de mérito. Ao contestar a ação, eu preciso, antes de contestar como matéria preliminar, antes de entrar no mérito, eu preciso alegar a existência de convenção de arbitragem como matéria prejudicial à análise do mérito. Então, fica realmente como preliminar de contestação no regime que está previsto hoje e aprovado. Qual é essa alteração em negrito do parágrafo 5º?
Aí, na verdade, foi só uma correção de redação. O 301 do CPC 73, no seu parágrafo 2º ou 4º, se eu não me engano, parágrafo 4º, dizia que, excetuada o compromisso arbitral, excetuado o compromisso arbitral, as outras matérias seriam objetos de conhecimento de ofício pelo juiz. Então, agora a redação foi corrigida para dizer que a convenção arbitral, ou seja, tanto a cláusula quanto o compromisso, serão objeto de iniciativa da parte e não de conhecimento de ofício do juiz, né? As partes precisam requerer a sua análise e o juiz não pode conhecer de ofício. Foi uma simples correção de redação. E o parágrafo 6º deixa claro que se você não faz, não alega na oportunidade primeira que você tem, que é essa da contestação, a existência do compromisso arbitral, isso implica em aceitação da jurisdição estatal e renúncia do juízo arbitral. E aí, gente, vejam, fica bastante fácil entender que o autor, se entrou com a ação no judiciário estatal, já abriu mão do judiciário do juízo arbitral claramente. Se você não manifesta a sua defesa de alegação de convenção de arbitragem, você está abrindo mão também, e aí claramente a sua questão vai ser debatida perante o Poder Judiciário sem qualquer dúvida. Então, uma pena essa supressão, perdeu-se uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de deixar o procedimento mais célere e torná-lo mais interessante, né? Mas, enfim, coisas que acontecem. Esses eram os pontos que eu gostaria de tratar com relação ao novo código. Como eu disse, a gente não vai ter tempo de abordar tudo. Eu elegi esses como os mais importantes, eu acho, no dia a dia de quem advoga e de quem cuida dessas questões. E eu vou passar agora para uma análise das questões mais importantes da nova lei de arbitragem, que eu destaquei também como aquelas que eu acho mais interessantes para vocês. A nova lei, gente, é essa aí de número 13.129, entrou em vigor agora em julho, 27 de julho, né, de 2015. Esse é o ano das leis. E a gente pode primeiro dizer, uma coisa importante, que a lei anterior, a de 96, era uma lei muito boa. Era uma lei que vinha sendo reconhecida e sempre foi, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como uma lei de muito boa aplicação. Os doutrinadores gostavam muito dela e o STJ, no ponto em que era chamado a falar sobre questões arbitrais, seja em homologação de sentença estrangeira, seja em ação anulatória que chegue até o STJ por meio de recurso especial, ele sempre dava decisões reiteradas a favor da utilização da arbitragem e da permanência dos seus princípios básicos e do respeito dos seus princípios básicos. Então, num primeiro momento, muita gente chegou a dizer que nem era necessária uma nova lei, que não se mexe em time que está ganhando, a lei já é tão boa, etc. Mas o que procurou, qual foi a função dessa nova lei, então, se não havia necessidade efetivamente dela, como muitos dizem? A lei de 96, ela tinha muitas lacunas, muitos pontos que propositadamente o legislador original não colocou lá e deixou justamente para interpretação, para que o sistema não ficasse engessado. Com o tempo, essas lacunas e com a maior utilização da arbitragem, foi havendo uma necessidade de que fosse interpretado qual era a melhor forma de suprir a lacuna. Então, essa foi uma função da doutrina e da jurisprudência. Então, muitos pontos que não eram expressamente tratados na lei acabaram sendo supridos por interpretação doutrinária e jurisprudencial. O que fez a nova lei, então? A nova lei pegou essas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre os pontos lacunosos e trouxe para a lei, como agora artigos explícitos de lei, para deixar então claro e mais determinado como é que é a aplicação dessas questões. Eu tive a oportunidade de ouvir na ASP o ministro Salomão, que era o presidente da Comissão de Reforma da Lei de Mediação, falar um pouquinho sobre os bastidores da lei. Eu achei tão interessante, eu quis aqui trazer para vocês algumas considerações rápidas sobre isso. Ele disse o seguinte, que a comissão primeiro separou 79 grandes temas, e desses 79 grandes temas, depois de uma peneira, eles chegaram a 20 grandes temas e subtemas. E foi em cima desses 20 grandes temas e subtemas que eles trabalharam efetivamente na comissão. A comissão
era formada por 22 ou 23 pessoas, se eu não me engano, todos profissionais muito tarimbados na área da mediação e da arbitragem, desculpa, e todos muito combativos, o que significa dizer que as reuniões eram super interessantes e com debates muito acalorados, né? Ele chegou até a brincar que de vez em quando ele fazia ali o papel de referee, de terceiro que fica intermediando a briga entre os outros, porque de fato as discussões eram muito acaloradas, as partes eram todas muito interessadas nessa questão e debatiam com muito vigor. Enfim, a comissão foi formada, os projetos foram feitos, a redação foi feita de uma forma bastante azeitada. Parece que a versão que saiu da mão da comissão, passou ao Senado e voltou, foi a mesma. Não houve sequer grandes alterações por parte do Senado de tão bom que ficou o trabalho. Agora, como toda lei, tem aí sempre o risco de veto, né? E esse é o primeiro ponto que eu vou tratar com vocês. Eu peço desculpas até porque eu coloquei 3 pontos a abordar e na verdade são 5 pontos a abordar, né? A gente tem mais do que 3 e o número saiu errado aí no meu slide. Eu vou falar rapidamente, primeiro dos vetos, porque embora vetados, trazem questões de bastante importância que é necessário a gente entender. Fiz aqui uma tabelinha para vocês entenderem. O que tinha na lei de 96, que continua atual na lei, em vigor, em virtude dos vetos. Esse artigo 4º, parágrafo 2º, que tratava das questões dos contratos de adesão. Então, arbitragem envolvendo contratos de adesão. Não havia na lei tratamento específico de contratos envolvendo relações do direito do trabalho e envolvendo relações consumeristas. A gente só tinha o tratamento de contratos de adesão. Esses vetos, segundo a comissão contou nesse evento, eles vieram com bastante surpresa, na verdade, porque a comissão se disse muito aberta durante toda a tramitação dos trabalhos enfim, a conversas com órgãos de classe, as sugestões, etc. E eles disseram que essas sugestões e essa interface com os órgãos de classe, muito embora tivesse aberta, acabou não ocorrendo. Então, eles ficaram muito surpresos com os órgãos de defesa do consumidor e, eventualmente, de defesa dos direitos dos trabalhadores não terem se manifestado durante a tramitação e depois fazerem tamanho esforço para vetar esses parágrafos 2º a 4º da nova lei. De toda maneira, eles foram vetados e eu começo falando pelo 4º, que trata das questões envolvendo o direito do trabalho, né? Segundo contou o ministro Salomão também, ficaram muito admirados com esse veto, porque disseram que a redação observou claramente o que o TST vinha decidindo de mais moderno sobre as questões dos contratos envolvendo a função de administrador ou de diretor estatutário. Então, eles estranharam essas funções de alto escalão dentro de empresas em que realmente você tem aí situações diferenciadas, de empregadores diferenciados e que vinham tendo um tratamento já diferenciado pelo TST, haver aí o veto justamente que tratava dessa questão. Especialmente porque se vocês virem ali na parte final, que eu deixei grifado também, a arbitragem envolvendo o administrador e o diretor estatutário só ocorreria se começasse por iniciativa deles próprios ou se iniciativa da parte contrária, eles concordassem. Então, era um sistema que previa uma proteção a esse trabalhador que já é um trabalhador destacado, que ocupa uma função de destaque, ainda assim foi vetado. Agora, o que me parece que vai trazer mais problema é realmente a questão do parágrafo 3º. Vejam que na lei atual eu tenho a questão do contrato de adesão. Então, como é que funcionava e continuará funcionando hoje diante do veto? Havendo um contrato de adesão, a cláusula compromissória só vai ter eficácia se o aderente, ele próprio, tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se ele concordar expressamente com a arbitragem instituída e ainda assim, desde que a cláusula arbitral esteja lá a concordância por escrito da parte, em documento anexo, em negrito, com assinatura ou visto. Essa parte final gerava muita confusão e já gerava e continuará a gerar, porque o que é esse documento anexo? Precisa ser um documento apartado? Eu posso assinar em cima da cláusula compromissória no contrato dizendo que eu concordei, mas contrato de adesão às vezes você nem recebe, como é que você vai assinar em cima? O que é esse documento esparso? Não é? Enfim, um monte de confusões a esse respeito.
envolvendo especialmente questões de direito do consumidor, porque não estavam tratadas ali, né? Ali só contrato de adesão. O que fez o parágrafo 3º? Tentou deixar de forma mais clara e mais segura ao consumidor, dizendo que também nas relações de consumo, aquelas estabelecidas por meio de contrato de adesão, a cláusula compromissória só teria eficácia se o aderente aderisse, ele próprio iniciasse a arbitragem ou se ele concordasse com ela. Então, trazia, gente, no meu modo de ver, uma segurança maior ao consumidor que se veria protegido com base nesse parágrafo 3º do artigo 2º da lei de arbitragem que acabou sendo vetado e que na redação atual que permanece não se vê protegido, porque lá só se fala em contrato de adesão. Mas alguém poderia dizer, Ana, mas todo contrato de consumo é de adesão e vice-versa. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que nem é meu, é um exemplo que eu ouvi numa palestra com um dos membros da comissão, dizendo o seguinte: vamos imaginar um contrato social de um grande escritório, uma grande banca de advocacia, o Demarest, o Machado Meyer, Pinheiro Neto. Entra um novo sócio para fazer parte dessa sociedade, ele está aderindo a um contrato pronto e acabado. Cada sócio, cada pessoa que se torna sócia num novo escritório como esse, não tem chance de modificar o contrato social do escritório e fazer adequações sobre o que ele quer. Não, ele adere a um contrato pronto e acabado. Essa relação é claramente de adesão, mas não é uma relação de consumo. E ninguém pode dizer que o advogado que está virando sócio de uma grande banca como essa não entende o que está assinando ou que depois não vai poder se submeter à arbitragem caso haja a previsão de resolução por meio de arbitragem, né? Então, veja, o parágrafo 3º trazia, sim, uma proteção melhor para o consumidor, no meu modo de ver. E o que aconteceu? Qual foi a justificativa que foi dada? Também nessa palestra, o pessoal da comissão disse que houve uma grande força dos órgãos de defesa do consumidor, depois da redação já levada à sanção, para dizer que esses parágrafos 2º e 3º não poderiam ser aprovados. E me parece que o veto foi baseado num parecer de uma grande advogada defensora dos direitos do consumidor, mas um parecer que previa, estava baseado numa redação antiga. Então, a redação que é essa que está vetada não era a redação que contida no parecer dela. Ela fez um parecer em cima de uma redação que parece que não era a redação final e, de qualquer maneira, foi aceito e os vetos estão aí, são esses, infelizmente, por enquanto estão mantidos. É uma pena, me parece que, especialmente nas relações de consumo, as relações do direito do trabalho sempre foram muito controvertidas e eu acho que em questões percentuais de utilização, elas ainda sejam menores, mas nas relações de consumo, elas podem acontecer com maior quantidade e acho que a gente vai continuar tendo muito problema por conta do veto. Mas agora, passando de uma notícia ruim para uma notícia boa, que é a possibilidade de inclusão específica do poder público na arbitragem. Não sei se vocês sabem, e foi uma surpresa para mim também reconhecer há quanto tempo faz, na verdade, que a gente já vem discutindo isso, mas a arbitragem em um poder público é um assunto velho já. A utilização do poder público, a utilização da arbitragem pelo poder público é um assunto velho, é um assunto que vem regulado em determinadas leis há muitos anos. Vejam aí essa primeira que eu mencionei de 71, outra de 95. Então, é um assunto que vem sendo estudado, é uma circunstância que vem ocorrendo na prática há muitos anos. A professora Selma Lemes tem uma bela tese sobre arbitragem e o poder público. O professor Carlos Salles também trata bastante dessas questões. Então, é um debate que vem ocorrendo há muito tempo. Inclusive com análise de caso no STJ e no STF, esses precedentes que eu disponibilizei aí para vocês no slide. Então, não é um assunto novo. Mas o que acontecia com a configuração? Especialmente em questões envolvendo o poder público e por conta do princípio da legalidade, se você não tem uma lei expressa dizendo da possibilidade do poder público se utilizar da arbitragem, você cria um grande cenário de insegurança, inclusive para o administrador público que gostaria de aderir à arbitragem, né? Então eu cansei de ouvir de amigos meus, advogados do estado, do município, dizendo, mas eu não vou assumir
essa responsabilidade. Não tem, a lei de arbitragem não diz que pode. Eu vou assinar o contrato, colocar meu nome lá, ficar sujeito a uma ação de improbidade administrativa, depois se alguma coisa der errado, eu não quero comprar essa briga e assumir esse risco. Outros diziam, ok, tá bom, a gente pode até fazer, mas quem que assina? Quem é o órgão que tem que assinar? Como é que eu faço esse procedimento, né? Então eram muitas as dúvidas e as inseguranças. Então andou muito bem a nova lei ao instituir especificamente, agora de forma clara, a possibilidade da arbitragem envolvendo o poder público, aí no seu artigo 1º e no parágrafo 1º mais especificamente. Achei que andou muito bem. O parágrafo 2º responde a essa segunda dúvida que eu acabei de colocar, que é: quem é que assina a cláusula arbitral? É a mesma autoridade da administração pública que poderia realizar acordos ou transações. Então, essa autoridade é aquela também que poderá assinar a cláusula arbitral e autorizar a arbitragem envolvendo o poder público. O parágrafo 3º deixa clara aqui uma premissa de que arbitragem envolvendo a administração pública será apenas de direito e nunca de equidade. E sempre respeitará o princípio da publicidade. Então, quais são os elementos gerais que a gente tem aqui? Pessoas capazes, claro, direito patrimonial disponível, arbitragem de direito e não de equidade. Então, você não pode decidir com base em leis, em usos, costumes, etc. Você tem que decidir com base em lei determinada e você tem que obedecer ao princípio da publicidade. Eu coloquei aí como um exemplo final os contratos de PPP da Copa, porque eu achei um exemplo muito interessante. Quando os estádios da Copa foram construídos, todos os contratos, eu tive chance de analisar lá no NEMESC, que é um núcleo de estudos de meios alternativos de solução de conflitos lá da São Francisco, em que eu participo e ajudo o professor Salles, a gente teve chance de analisar todos os contratos de PPP de construção dos estádios da Copa. E todos eles tinham cláusula arbitral. Todos os conflitos eventuais que surgissem ou que pudessem surgir com relação às construções dos estádios teriam que ser levados à arbitragem. Então veja que realmente é uma questão de bastante importância e o que me parece bastante claro é que agora, você tendo essa possibilidade expressa já na lei de arbitragem, não precisando de uma lei esparsa para isso ou uma outra lei, você, claro, traz inúmeros benefícios. Né? Você pode atrair mais investimento internacional, isso implica no custo do contrato e na avaliação de se uma empresa internacional quer ou não investir no Brasil. Muitas empresas internacionais não querem ter que se socorrer do judiciário estatal se houver algum problema e ficar 10, 15, 20 anos brigando, né? Eu não quero me socorrer do Poder Judiciário Estatal se eu puder evitar. Então, imaginem grandes empresas estrangeiras que estão querendo trazer seu investimento para cá. Então, isso é um fator impactante no valor do contrato e na possibilidade de incentivo, né, financeiro. Há, inclusive, algumas câmaras, eu tive notícia de uma câmara, a Câmara de Arbitragem e Mediação FIEP, do Paraná, que traz, inclusive, no seu regulamento, algumas previsões específicas já para atender a atuação do poder público. Elas estão lá nos artigos 11, 23 a 25 do regulamento da CANFIEP. São já dispositivos específicos para atender a essa demanda do Poder Judiciário, do Poder Público na arbitragem. E por fim, gente, só para comentar que a lei tinha um parágrafo adicional dizendo o seguinte: ok, você pode fazer poder público, você pode fazer arbitragem, mas essa atuação terá que ser regulamentada por meio de uma lei posterior, uma outra lei esparsa. Vocês imaginem, nunca ia sair essa lei do papel e ia virar história a possibilidade, né? Então, graças a Deus, esse foi um veto, foi afastado, foi suprimido esse parágrafo, e hoje o que a gente tem aí é esse artigo 1º da forma como redigido, sem necessidade de qualquer requisito complementar para a atuação do Poder Judiciário no procedimento arbitral. Outro assunto de grande importância é esse relacionado à arbitragem e à prescrição. Aqui, gente, um exemplo claro de uma lacuna da lei que agora, na verdade, foi trazida para dentro da lei com base na interpretação doutrinária e jurisprudencial que já vinha sendo dada, né? E vejam que assunto de prescrição é um assunto, como todos sabem, extremamente importante para quem litiga.
A instituição da arbitragem, ela se dá com a aceitação dos árbitros. Então, lá o artigo 19, no seu caput da lei de arbitragem. Mas o que acontece? A prática demonstra que a instituição da arbitragem, por vezes, pode demorar meses. Por isso que a promessa de celeridade na arbitragem é uma promessa média, né? É uma promessa que se cumpre até a página 2, porque nem sempre ela é tão célere assim. Então, há inúmeras questões que podem atrasar a constituição do painel. A escolha dos árbitros, a dificuldade dos árbitros, quando é o caso, se acertarem entre eles para escolher o presidente do painel, a análise das respostas dos árbitros quando do pedido do disclosure para ver se há algum impedimento com relação à parte contrária ou à própria parte. Enfim, há inúmeras questões formais que podem atrapalhar a constituição efetiva do painel arbitral e a instituição da arbitragem com aceitação dos árbitros. Nesses meses em que você fica tratando dessas questões, a parte que não tem responsabilidade nenhuma pela vicissitude formal do sistema para a formação do painel não pode ficar à mercê desse tempo todo e correr o risco de ter o seu prazo prescricional não interrompido e fluindo normalmente. Então, andou muito bem a lei de arbitragem, no seu parágrafo 2º, quando ela deixa claro como é que funciona a fórmula para interrupção. Então, ele diz lá: a instituição da arbitragem interrompe a prescrição retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Essa era a interpretação que vinha sendo dada pela maioria da doutrina e da jurisprudência sobre a forma de interrupção da prescrição. Então, andou bem a lei ao incluir essa possibilidade expressa. Mas eu costumo dizer que andou bem, mas podia ter andado melhor ainda. E eu explico por quê. Quando ela fala retroagindo à data do requerimento da sua instauração, ela está aí, sem querer, tratando só da arbitragem institucional, não? Porque a arbitragem feita em Câmara, ela começa por meio de um requerimento de instauração. Mas aquela arbitragem ad hoc, que não é baseada e não contém um auxílio da Câmara Arbitral por trás, ela não começa por meio de requerimento de instauração, ela começa por meio de uma simples notificação à parte contrária de que eu gostaria que ela se juntasse a mim no procedimento arbitral. Dito isso, o artigo com essa redação, entre aspas, propicia só isso. Claro que a interpretação correta é de que qualquer arbitragem estaria interrompida, mas teria andado melhor se tivesse colocado aí uma fórmula mais genérica com relação à instituição da arbitragem e não a data do requerimento de instauração, e aí assim a gente poderia ter tanto a arbitragem institucional quanto a DOC melhor representadas no artigo. E a outra questão é, se dissesse desde o início que o simples requerimento da instauração, a simples notificação, enfim, qualquer forma inequívoca de demonstração de vontade para ter início da arbitragem, ela já interromperia, seria melhor do que dizer que a instituição interrompe retroagindo a data. Por quê? Porque pode ser que, por outros motivos quaisquer que não a ausência de jurisdição, a arbitragem não seja instaurada, instituída ao final. Vamos imaginar que as partes não consigam eleger um árbitro em comum e a Câmara Arbitral específica em que essa arbitragem está se dando não tem no regulamento nenhuma determinação de quem escolhe o árbitro presidente quando as partes não conseguem escolher. Ou se tem aí alguma questão que é intransponível com relação ao disclosure das informações dos árbitros, alguma questão de custas que a parte resolve desistir porque ficou muito caro no meio do caminho. Enfim, qualquer que seja, se a arbitragem não se institui efetivamente por qualquer outra questão que não seja a ausência de jurisdição, na forma como a redação está dada, a prescrição não se interrompe. Então, andou bem a lei, mas teria andado melhor se tivesse colocado talvez uma fórmula mais genérica para tratar dessa requisição de instauração, para abranger tanto a arbitragem institucional quanto a arbitragem ad hoc, e uma maneira que dissesse que o simples pedido de início já interromperia a prescrição. De toda maneira, gente, o artigo é muito bom, é muito salutar, poderia ter andado um pouquinho melhor, mas já traz uma inovação e uma segurança bem maior para as partes do que o sistema que estava vigente
até antes de julho de 2015, não é? Então a gente tem que, na verdade, aplaudir, mas eu quis aqui colocar essa pequena crítica para a gente dizer que até poderia ter tido aí um ajuste, vamos dizer, uma sintonia fina melhor nessa questão do parágrafo 2º. As questões das tutelas cautelares e de urgência também representam clara hipótese de dispositivo que estava melhor interpretado na doutrina e na jurisprudência do que na própria lei, né? A lei de 96 tinha lá um dispositivo, mas um dispositivo mais ou menos tímido, falando sobre as cautelares de urgência, as tutelas cautelares e de urgência. E agora a nova lei, nos seus artigos 22A e 22B, deixou a questão bastante clara. Diz lá o 22A que, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão se recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Aí, gente, vale o mesmo exemplo que eu acabei de dar na prescrição. Eu acabei de dizer que, às vezes, a instituição da arbitragem demora meses. Nesse período, veja só, eu tenho já uma escolha das partes pelo juiz arbitral, elas já fizeram a sua opção exercendo a autonomia da vontade que elas querem arbitragem. Mas eu tenho um vácuo de competência, um período de vácuo de competência. Por quê? Porque eu não tenho arbitragem instituída ainda, eu não tenho para quem pedir a medida cautelar ou de urgência. Muito embora o árbitro tenha, sim, competência para apreciar e deferir medidas cautelares e de urgência, eu não tenho para quem pedir, porque eu não tenho ainda uma arbitragem instituída. Se eu tenho qualquer medida cautelar ou de urgência necessária nesse período, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Há alguns regulamentos, muito poucos, por enquanto, no Brasil, só o da Canfiep e o da CCI, que eu conheço, que tem lá no seu artigo 29, com a previsão de árbitros de emergência. Então, o que é essa previsão? Antes de instituído o painel arbitral com o árbitro que será de escolha das partes e depois o presidente escolhido ou pelos outros árbitros ou pela Câmara, elege-se um árbitro de emergência qualquer para decidir aquela questão pontual e específica, que não é árbitro que vai compor o painel depois, é um árbitro de emergência, tá? Existindo esse árbitro de emergência, ele tem, sim, poder para dar a tutela cautelar e de urgência. Mas, às vezes, a gente pode ter duas situações. Câmaras, como a maioria, que não tem nos seus regulamentos árbitro de emergência, ou o próprio árbitro de emergência está indisponível no momento. Para quem que eu peço nesse vácuo de competência? Eu vou ao Poder Judiciário para pedir justamente essa medida cautelar de urgência diante do Judiciário Estatal. O parágrafo único diz ali que cessa a eficácia da medida cautelar de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias. Tá? Então, se a medida cautelar ou de urgência for requerida antes da instituição, do pedido de instituição da arbitragem, se eu não faço esse pedido em 30 dias, cessa a eficácia da medida, sob pena de eu ficar sempre com uma tutela cautelar e de urgência ali por meses e meses e não tomar as providências necessárias para a efetivação da arbitragem em si. Tá? O 22B traz lá explicitamente instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. O que significa isso claramente? Que a medida concedida pelo juiz não vincula o árbitro. O árbitro tem a competência para proferir as medidas de urgência e as medidas cautelares, e essa competência do juiz para dar essa decisão nesse momento, ela é precária. É uma competência só enquanto a competência do árbitro não pode ser exercida. Então, por esses motivos que eu acabei de explicar para vocês, a competência arbitral ela está postergada, porque a arbitragem não está instituída ainda. Estando postergada a competência arbitral, eu estou, na verdade, concedendo ao Judiciário Estatal uma competência precária para analisar essa minha questão de urgência. Competência precária cessa em determinado momento e vai cessar quando? Cessar quando a arbitragem estiver instituída. Por conta disso, instituída a arbitragem, ele pode tanto manter a medida concedida, quanto rever, quanto alterar, quanto revogar. Ele tem à disposição dele a atuação da maneira como ele melhor entender, porque a competência aí sim retorna ao árbitro íntegra e inteira e ele pode analisar da melhor maneira que ele entender.
Houve, durante muito tempo, muita discussão sobre isso, porque havia uma parte da doutrina que dizia, não, a decisão do juiz é rígida, o árbitro não pode depois rever, modificar, alterar, cassar. Há aí um conflito de competências entre o juiz, que tinha competência para dar aquela medida cautelar, afinal de contas a parte ajuizou e pediu a ele, e a competência do árbitro. Veja, gente, não há conflito de competência. A competência sempre foi do árbitro. Ela está apenas de forma precária na mão do juiz, enquanto o árbitro não pode exercê-la. Ela foi diferida ao juiz por um determinado momento, enquanto não está instaurada a arbitragem. Instaurada, acabou, a competência retorna rígida e integral para o árbitro, e ele tem sim o direito de fazer o que bem entender com essa decisão. Eu coloquei esse precedente da ministra Nancy Andrighi aí, esse RESP, porque nesse RESP, muito interessante, eu recomendo a leitura, ela faz bastante clara essa distinção entre a competência do árbitro, a competência do juiz, a não vinculação do árbitro à decisão do juiz, e ela traz bastante elementos para deixar cristalina essa posição e acabar com as dúvidas a esse respeito e com a doutrina impertinente que dizia que, imagina, o árbitro jamais pode rever a decisão de urgência que o juiz deu de forma precária, veja só. Então, eu recomendo a leitura desse precedente, que é bastante interessante. Agora, gente, já me aproximando do fim, e realmente me aproximando do fim, eu vou tratar desse último artigo de interesse, que é o artigo 33 da Lei de Arbitragem, tá? Eu vou fazer aqui dois contrapontos só para vocês entenderem uma crítica que eu fiz e que, na verdade, depois o novo código acabou suprindo o problema. O artigo 33, tal como redigido na nova lei, diz que a parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nessa lei. Então, nos casos previstos no artigo 32 da Lei de Arbitragem, que são lá os enumerados de quais as hipóteses em que a sentença arbitral pode ser considerada nula, a parte pode requerer ao Poder Judiciário a declaração de nulidade, né? É a ação de nulidade que ela pode ajuizar no Judiciário. Agora veja, a palavra declaração dá a entender falsamente que se trata de uma tutela declaratória. E tutela declaratória não é. Essa tutela é uma tutela desconstitutiva negativa, né? Você procura extirpar com essa ação de nulidade do mundo jurídico aquela sentença arbitral que você entende nula. Ou seja, não se trata de declaração, se trata de desconstituição. Quando você fala declaração, além do tipo de tutela estar errada, você dá a entender que é uma tutela sem prazo, porque tutelas declaratórias não têm prazo para o exercício do direito. Tutelas desconstitutivas têm que ter prazo, prazo inclusive decadencial, sob pena de gerar uma insegurança jurídica. Eu não posso ter um comando decisório que possa para sempre ser questionado sobre sua validade ou não. Eu preciso ter um prazo decadencial para que ele se estabilize e depois a gente não vai poder mais tratar sobre a sua potencial nulidade ou não. Então, o artigo 3º, 33, nessa redação, falhou quando disse declaração. Mas aí, se a gente for ver o artigo 1061 do novo CPC, o 1061, ele próprio confere uma nova redação ao 33. E ao conferir essa nova redação, e veja, isso foi antes da existência da nova lei, a nova lei de arbitragem não estava ainda sancionada nesse momento, né? Então, o 1061 confere uma nova redação e ao conferir essa nova redação, ele fala em decretação. Então, ele resolve esse problema da declaração e coloca o verbo correto, que é decretar. Como o novo CPC entra em vigor depois da lei de arbitragem, então vai valer pela questão temporal o disposto no novo CPC e fica aí decretação, a gente não vai ter maiores problemas com isso. No parágrafo 3º vem aí a questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguída mediante impugnação, conforme o 475L seguintes do CPC. Alguns problemas aqui. Primeiro, que não é mais 475L, né? O novo CPC trata das matérias do 475L, que é impugnação ao cumprimento de sentença, no 552 e seguintes. Então, a lei de arbitragem, quando foi redigida, já sabia da existência de um novo código, podia ter se adequado, pelo menos no número do dispositivo, mas ok.
Agora, esse parágrafo, gente, ele claramente quer atender à questão do processo sincrético, né? Como vocês sabem, houve uma lei em 2005 que alterou o Código de Processo Civil e trouxe não só essa questão do processo sincrético, ou seja, você não tem mais uma ação de execução autônoma após a prolação de uma sentença condenatória, e sim uma fase de cumprimento dessa sentença, né? Possibilitando, então, o início de um cumprimento de sentença e, por outro lado, a impugnação a esse cumprimento de sentença. Então, atendendo a esses novos requisitos do processo sincrético, o parágrafo 3º trouxe a possibilidade de as matérias do artigo 32, que só podem ser objeto de uma ação de nulidade do 33, desculpa, ação anulatória do 33, elas podem também ser ventiladas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vamos imaginar que o árbitro profere a sentença, eu não entro com a ação anulatória, começa a execução. Começa a execução se dá tal qual uma fase de cumprimento de sentença. Inclusive, decidiu o STJ recentemente com a possibilidade de aplicação da multa do 475J do CPC de 73, caso a parte não cumpra espontaneamente a decisão condenatória. Então, começada essa fase, a parte tem a chance de fazer impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa impugnação, ela poderá tanto levar todas as matérias de impugnação previstas no atual 552 do CPC de 2015, no novo, né? Quanto poderá levar também as razões de nulidade previstas no artigo 32. Então, ele estende aí a capacidade de impugnação dessa fase de cumprimento de sentença para fazer constar também as questões do artigo 32. Agora, aqui há o ponto mais importante, que é o seguinte: esse prazo de 90 dias do parágrafo 1º tem que ser respeitado também na hipótese do parágrafo 3º. Em outras palavras, a parte pode sim fazer impugnação ao cumprimento de sentença e tratar dos casos de nulidade da sentença arbitral, mas só pode fazê-lo dentro do prazo decadencial de 90 dias. Se o momento de impugnação ao cumprimento de sentença se der passados os 90 dias decadenciais, a parte não poderá mais levar esse assunto em impugnação ao cumprimento de sentença. Poderá levar todos os outros elencados no artigo 522, mas não poderá tratar disso, sob pena de eu estar aí, na verdade, trazendo uma embutida, um afastamento de um prazo decadencial. E a gente sabe que prazo decadencial não se afasta. Então, de fato, tem que respeitar. Parágrafo 3º, respeitando, então, o prazo decadencial do parágrafo 1º. Eu queria, por último, mencionar para vocês que o CEAPRO, que é um Centro de Estudos Avançados de Processo, do qual faço parte da diretoria, faz enunciados, por vezes, né? Enunciados interpretativos dos dispositivos de lei. E a gente fez um enunciado especificamente sobre isso, dizendo o seguinte: o pleito de decretação da nulidade de sentença arbitral em impugnação ao cumprimento de sentença está sujeito ao prazo decadencial de 90 dias previstos no parágrafo 1º do artigo 33. Ou seja, de fato, deixar claro que eu posso trazer essas matérias em impugnação, mas eu tenho que respeitar o prazo decadencial de 90 dias, sob pena de eu criar uma situação que não se conforma com o ordenamento jurídico tal qual posto nessa nova lei de arbitragem. Aí, gente, sobre as principais questões que eu tinha que falar, era isso mesmo. Vejam que o slide acabou. É agora esse slide bonito com os meus dados do escritório. Eu estou à disposição se vocês quiserem fazer algumas perguntas aqui no quadro de perguntas, se houver perguntas, ou por esse e-mail que eu deixei disponível para vocês. Também é possível vocês conversarem comigo se houver alguma dúvida. Eu agradeço de novo o convite da Íticos, da Sandra, da Ana. Adorei poder conversar com vocês hoje aqui. Então, olha, eu vou ler para vocês a pergunta da Jacilene. Ela escreveu o seguinte: em que pese a importância do advogado frente ao acesso ao judiciário, no caso da carta arbitral, haverá necessidade deste profissional para o pedido de homologação? O próprio árbitro pode requerer a homologação da arbitragem? Veja, Jacilene, a carta arbitral ela não serve exatamente para a homologação da arbitragem. Ela serve, na verdade, para atender um pedido do árbitro que não pode ser por ele próprio praticado e ele precisa da ajuda do Poder Judiciário. Né?
Ah, eu esqueci de mostrar a carta arbitral, é verdade. Gente, ó, antes de eu responder a pergunta dela, deixa eu voltar aqui. Rafa, você pode pôr a carta arbitral para mim na tela, já que é uma pergunta relacionada a isso, para a gente ver? Olha só. Desculpa, eu esqueci de tratar disso com vocês. Olha, o CEBAR, que é o Centro Brasileiro de Arbitragem, ele criou, com a ajuda de dois dos seus membros, o Fernando Gajardoni, que é o juiz, e o Paulo Macedo, que é um advogado muito versado em arbitragem, ele criou um modelo dessa carta arbitral, que está aí na tela para vocês, para as pessoas conseguirem entender exatamente e visualizar o que é uma carta arbitral, né? Aí vejam, nesse modelo, tem lá os dados do processo, número, qual é a instituição arbitral, árbitros, requerentes, etc., quem são as partes solicitadas, qual é o prazo para cumprimento, quem são os árbitros, qual é o juízo de cumprimento solicitado. Aí tem um textinho aqui que vai explicar melhor o que é exatamente que o árbitro está querendo, quais são os anexos, qual a finalidade. E aí, se a gente rolar um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vai ver que tem lá anexos, né? Justamente a convenção de arbitragem, documentos da nomeação do árbitro, aceitação, estipulação da confidencialidade, aqueles documentos sobre os quais a gente conversou. Então, isso é uma carta arbitral e é endereçada, assim como uma carta precatória, ao juiz estatal para cumprimento. Então, respondendo a sua pergunta, Jacilene, na verdade, eu não sei se eu entendi. Você quer saber se é o advogado que precisa levar essa carta para ser distribuída junto ao Poder Judiciário ou se é o árbitro mesmo que pode fazer? Se a pergunta for essa, na verdade é o seguinte: pode tanto o advogado da parte quanto a própria parte, se ela quiser, não o árbitro. O árbitro ele vai emitir a ordem, emitir a carta com a ajuda de sua secretaria da Câmara Arbitral, ou se não for uma arbitragem ad hoc, ele próprio vai emitir, ele vai assinar, mas em verdade, quem vai fazer o trâmite de cumprimento da carta, distribuição da carta, eventual pagamento de custas se precisar, etc., é o advogado ou a própria parte. Se você imaginar uma arbitragem em que as partes não estejam representadas por advogado, o que é possível, mas muito raro na prática. Eu nunca vi acontecer e fiz aí uma pesquisa de boca com alguns amigos que nunca ouviram também acontecer. Então, sim, quem leva a carta arbitral ao Poder Judiciário para ter lá o trâmite é o advogado ou a parte, nunca o árbitro. Tá? Era essa a sua pergunta? Tá respondida a sua pergunta? Aí tem uma pergunta do Antônio. Sim, obrigado. Ok, Jacilene, obrigada. O Antônio está perguntando: as partes podem instituir uma arbitragem para decidir um litígio sobre um título de crédito prescrito, que poderia ser judicializado através de uma ação monitória? Nossa, Antônio, que pergunta a sua, hein? Então vamos lá. As partes podem, basicamente o que você está perguntando é se elas podem abrir mão da prescrição, certo? Podem. Se as duas concordarem, me parecem que podem. Assim, numa rápida análise, veja só, a prescrição, como vocês sabem, é a perda do, não do direito, como na decadência, mas a perda do exercício do direito, exercício jurisdicional. Se ambas as partes convencionarem que elas querem abrir mão daquela prescrição e discutir a questão relacionada a um título de crédito, junto à arbitragem, tratando-se aí de direito patrimonial disponível, eu não vejo por que não. Eu acho que pode sim. O difícil vai ser você conseguir contar com a concordância da parte contrária, da devedora, né? Porque a parte devedora que tem contra si o benefício do título estar prescrito, acho pouco provável que ela concorde em participar de uma arbitragem justamente para discutir uma coisa que no judiciário ela não poderia discutir mais. Mas na remota hipótese de você entender que a parte contrária concorde, eu não vejo problema. Eu acho que as partes podem sim abrir mão da discussão dessa questão da prescrição. Trata-se aí de um direito patrimonial disponível, poderiam, em tese, levar sim para arbitragem. Na conciliação, tem ocorrido de estabelecimentos fazerem acordos sobre cheques
prescritos. No caso da arbitragem, assim, acredito que seria possível, se é que eu entendi a questão. Isso mesmo, isso mesmo. Na conciliação também, veja, tanto na conciliação quanto na mediação, você pode tratar de questões patrimoniais disponíveis e abrir mão de direitos seus relacionados a esses direitos patrimoniais disponíveis, né? A prescrição, que seria justamente a chance de poder, em juízo, discutir isso, é um direito seu, formal, né? De atuação. Você pode abrir mão, sim, se você quiser poder discutir isso. Ah, está prescrito, ok, mas aqui numa conciliação, numa mediação ou numa arbitragem, eu quero sim levantar esse assunto e tratar. Então, eu não vejo problema, você tem razão também. Mais alguma questão? Acho que não, mas espera aí que tem. Íticos está digitando. Então, tá bom. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, gente, eu agradeço, encerro. Então, essa exposição, agradeço de novo a Íticos, a Ana, a Sandra, a Rafa. Adorei conversar com vocês, eu estou à disposição, meu e-mail ficou na tela. E, Rafa, não sei se interessa a eles, mas pode circular se interessar esse modelo de carta arbitral, porque ele foi circulado no site do Sebari, no e-mail, ele é absolutamente disponível para quem quiser, tá? Então, se as pessoas que assistiram quiserem receber a carta arbitral, pode circular para eles, que está ótimo, tá? Eu agradeço a vocês e muito boa noite.